Então, vamos manter os pés paralelos na largura do nosso quadril. Ótimo. E vamos soltar os braços, relaxar os ombros. Tenha certeza que seus ombros estão bem soltos e relaxados. Feche seus olhos. Relaxe também seus joelhos. E sinta o toque dos seus pés com o chão. Perceba a maciez do tapetinho que você pisa. E que embaixo do tapetinho tem o chão. Perceba os seus tornozelos, suas panturrilhas e seus joelhos. E relaxe, não deixe que suas pernas fiquem hiperestendidas. Seus joelhos, deixe os joelhos relaxados. Observe seu quadril, seu abdômen mais firme. Muito bem. Abra os olhos. E agora vamos alterar a elevação dos calcanhares. Elevando um, descendo o outro. Você eleva um calcanhar, desce e depois eleva o outro. Vai alternando a elevação dos calcanhares. Isso, e vai parando. Sinta novamente com os olhos abertos o toque dos seus pés com o chão. E agora nós vamos elevar. Pode aproximar, acho que um pouquinho mais, talvez fique confortável para você desde ou não, senão aproximar um pouquinho mais os pés, senão você... Isso. Agora nós vamos elevar os dois calcanhares ao mesmo tempo e vamos bater com eles no chão. Sinta a energia. Isso é ótimo para os ossos. Deixe que bata, solte todo o peso do seu corpo lá no chão. Deixe que faça barulho, solte o peso do corpo no chão. Muito bem. Pare. Relaxe os ombros, relaxe o pescoço. Observe como sente toda a extensão das suas pernas. Muito bem. Agora, imagine um plano na sua frente e que você vai fazer círculos com o nariz. Então, a gente não vai virar toda a cabeça, é só no plano anterior você vai fazer círculos com a cabeça. Olhe um ponto fixo à frente. E você faz círculos com a cabeça, cuidado para não ficar tonto. Se preferir, você pode acompanhar também com o olhar. Veja o que é melhor para você. Troque o sentido dos círculos, faça no seu ritmo. Pode ser um ritmo mais lento. A respiração continua. E vai parando devagar. Muito bem. Agora, afaste um pouco mais as pernas. Pode colocar as mãos na cintura e vamos fazer o movimento do quadril. Para o lado direito, para frente. Para o lado esquerdo e para trás. Para o lado direito, para frente, para o lado esquerdo e para trás. E vai fazendo esse círculo agora com o seu quadril. Muito bem. Vamos agora, quando for para frente, mude o sentido do círculo. Vai para o lado direito,
para trás, para o esquerdo e para frente. E aí você continua fazendo círculos. Isso, muito bem. E vai parando no centro. E agora faça círculos com os ombros para trás. Círculos grandes, bem amplos, como que massageia a região. A respiração continua. E vamos trabalhar nessas articulações. Fazendo círculos agora no outro sentido. Círculos para frente. Vai parando no centro, feche os olhos, relaxe bem os ombros, observe o efeito do que você fez. Sinta desde a sola dos pés tocarem o chão, até a extensão das suas pernas, o seu quadril, os seus ombros e a cabeça. Abra os olhos e agora eleve os braços pela frente. E depois volte lateralmente. Então os braços se elevam pela frente e voltam lateralmente. E vamos incluir as respirações, cada um no seu ritmo. Inspirando, eleve os braços. Expirando, volte lateralmente. Inspirando, movimentos bem amplos, onde você abre o peito quando você volta com os braços. Só mais uma vez. E relaxe os braços. Solte bem o pescoço, os ombros, relaxe. Agora vamos afastar as pernas um pouco mais e vamos fazer um movimento a partir do quadril. As pernas ficam imóveis e só a partir do tronco aqui movimenta e os braços ficam bem soltos e relaxados. A dança do elefantinho. Solte bem os braços. E agora você pode movimentar as pernas. Quando os braços vierem para o lado direito, você flexiona a perna esquerda um pouco, depois troca. E aí você ganha amplitude, você gira agora todo o seu corpo. Elevando o calcanhar, contrário para onde você está virando. Vai parando devagar os movimentos. Isso. Quando parar, vamos novamente deixar os pés unidos, não juntos, mas próximos. Isso, próximos. Agora, eleve o braço esquerdo até ficar próximo à cabeça. Aí você cresce com a mão, alonga bem todo o seu lado esquerdo. E depois você vai inclinando o tronco para a direita, dentro do seu limite, mantendo a cabeça próxima ao seu braço. O braço direito fica solto, relaxado, o ombro direito fica relaxado, o seu abdômen fica firme, não fica frouxo, o seu quadril também fica encaixado e o olhar para frente. Sinta o pé esquerdo tocar o chão. Sinta todo o alongamento do lado esquerdo do seu tronco e volte devagar o tronco. E volte o braço, pela frente ou pela lateral. Relaxe bem o ombro que você trabalhou, o braço que você trabalhou, solte ele. Compare rapidamente o braço esquerdo com o direito. Muito bem, agora vamos elevar o braço direito, pela frente ou pela lateral, até que a mão aponte para o teto.
E aí você observa o seu pé direito tocar o chão e a mão direita apontando para o teto. E aí você cresce, alonga todo o seu lado direito. E depois, gentilmente, você vai inclinando o tronco para a esquerda, mantendo o pé direito firme no chão. Observando o alongamento que acontece agora do lado direito do seu corpo. E o braço esquerdo fica relaxado, o ombro esquerdo relaxado, mas o abdômen não fica frouxo. Você olha para frente. E você respira. E volte o tronco. E depois que voltar o tronco, você volta o braço. E aí você relaxa bem o ombro direito, relaxa o braço direito. E agora vamos elevar os dois braços pela frente, as mãos, as palmas voltadas uma para a outra. Eleve os dois braços. Aponte os dedos lá para o teto. E aí comece a crescer. Cresce com as mãos em direção ao teto, com os ombros, e depois com as escápulas, e depois com as costelas. E aí depois você eleva também os calcanhares, olhando um ponto fixo à frente, mantendo o seu abdômen firme. Aí você trabalha a sua concentração, seu foco. E também a força nas pernas. Vocês estão ótimos. Bem devagar, primeiro volte os calcanhares, depois os ombros, depois os braços e solte os braços, relaxe. Inspire, levando os ombros em direção às orelhas. Expire, solte os ombros. Faça mais 2 vezes no seu ritmo. Finalizando, sinta novamente os pés tocarem o chão. Deixe que os dedos dos pés fiquem bem abertos, firmes no chão. E aí você começa a transferir o peso do seu corpo para a perna direita. E aí você flexiona a perna esquerda, virando o joelho para fora. Os dedos do pé esquerdo ficam tocando o chão e o calcanhar fica próximo à perna contrária, fica apoiado na perna contrária. E aí você deixa o quadril encaixado, o abdômen firme e une as palmas das mãos na frente do peito. Na preparação da postura da árvore. E aí você sente o pé direito bem firme no chão. E se você se sentir firme, se você sentir que pode, você tira o pé do chão, apoiando agora toda a sola do pé aonde você achar que deve. Se na parte interna da panturrilha direita, ou na coxa. Olha um ponto fixo à frente, trabalhando o nosso equilíbrio, nosso foco, nossa atenção. Leve as mãos lá para o teto, gentilmente. Depois volte os braços lateralmente. Depois volte o pé esquerdo no chão. Feche os olhos. Observe o efeito do que você fez. Como percebe a sua respiração, o seu corpo. E agora vamos abrir os olhos, olhar um ponto fixo à frente, sentir os pés bem firmes no chão, deixe que os pés firmes, especialmente o pé esquerdo, porque agora nós vamos colocar o peso do nosso corpo, transferir para o pé esquerdo. E aí vamos flexionar a perna direita, deixando o joelho para fora, os dedos do pé direito no chão e o calcanhar na parte interna da perna esquerda. O quadril encaixado, o abdômen firme e una as palmas na frente do peito. E aí,
Agora você observa o toque do seu pé esquerdo no chão, seu equilíbrio. Se você achar que está firme na postura, você eleva um pouco mais o pé. Se desequilibrar, não tem problema, a gente trabalha tudo de novo. E agora, se você achar que deve, gentilmente, você vai levando as mãos lá para o teto. Olha um ponto fixo à frente. Se desequilibrar, não tem problema, você volta. E quando você achar que deve, você volta com os braços lateralmente. Cada um no seu tempo, sem pressa. Isso. Quando voltar, cada um no seu tempo feche os olhos e observe o efeito do que você fez. Quem estiver fazendo, fique à vontade. Respire. Abra os olhos. Solte os braços, os ombros. E agora vamos afastar as pernas. Afaste as pernas. Solte a cabeça à frente, alongando atrás do pescoço. Solte os braços à frente, arredonde a parte alta das costas. E agora vai arredondando também o meio das costas. E agora arredonde a partir da região lombar. E aí você vai soltando os braços, vai soltando a cabeça, soltando o tronco. Se você achar que deve, você pode flexionar os joelhos. O que queremos agora é relaxar, soltar bem. Relaxe bem seu pescoço para que a sua cabeça fique solta. E aí relaxe bem os seus ombros para que seus braços fiquem soltos. E aí agora relaxe bem o quadril para que seu tronco fique solto. Ótimo. Agora flexione mais as pernas para que você possa tocar com as mãos no chão. E devagar, vai levando o quadril lá para o chão, se puder ficando de cócoras. Com os calcanhares elevados, ou se puder com os calcanhares no chão. Cada um vai se observar. E aí, se puder, uma nas palmas das mãos na frente do peito. E se puder, encaixe aqui os cotovelos na parte interna das pernas. Isso. Se você precisar, você já pode se sentar. Se puder ficar mais um pouco, você fica. Vamos levar as mãos novamente até o chão. E vamos nos deitar de bruços. Deite-se de bruços, acomode-se. Solte o peso do corpo no chão. Acomode bem a cabeça. Você pode colocar uma mão sobre a outra, a testa sobre as mãos, ou pode virar a cabeça para um dos lados e deixar os braços ao lado do tronco. Você escolhe qual a melhor posição. Solte bem as pernas. Solte o peso do corpo no tapete. Ficamos 20 minutos fazendo posturas em pé. E agora você relaxa por alguns instantes. Inspirando, soltando o ar bem devagar, relaxando todo o corpo. Observando como está a sua respiração. E se estiver ainda agitada, você faz isso. Inspira profundo, depois solta o ar devagar, até perceber que a respiração já está normal e você pode deixar a respiração livre.
Então nós fizemos uma pequena pausa. Estamos fazendo, né? Uma pequena pausa de 2 minutos. Faltam mais 10 segundos. Vai observando como está agora a sua respiração. Então, passado os 2 minutos, coloque os cotovelos no chão e as mãos seguram o queixo ou o rosto. Os cotovelos ficam próximos, as pernas ficam afastadas, os calcanhares caem para dentro, os dedos dos pés para fora, os ombros ficam relaxados. E você observa a sua respiração. Como se a cada expiração você afundasse um pouco mais entre as escápulas. São micromovimentos. Quem olha não percebe. Isso é como se fosse a postura da cobra, só que sem esforço. Preparando o corpo para a postura da cobra. Agora, gentilmente, desfaça a postura, levando a testa ao queixo no chão, unindo as pernas e os pés. Escolhendo se vai querer fazer a postura da cobra com as mãos ao lado das costelas ou se com os dedos entrelaçados atrás das costas, você escolhe. Então, primeiro, você se prepara na posição inicial da cobra, unindo as escápulas, os cotovelos, unindo as pernas e os pés, a testa e o queixo no chão. E aí, gentilmente, você vai virando a cabeça como que olha para frente, estendendo o pescoço. Depois, sem a ajuda das mãos, você eleva o tronco, aproximando as escápulas, levando os ombros para trás, se mantendo na postura com a musculatura que te mantém, musculatura paravertebral, esses músculos profundos. Então, volte devagar, após 20 segundos, volte, descanse imediatamente. Volte bem devagar e solte o corpo. Observe a sua respiração. Observe como sente os músculos que você trabalhou. E solte o corpo. Se estiver tudo bem, a gente pode repetir a postura da cobra na mesma avaliação que você fez agora, ou se quiser mudar, você pode entrelaçar os dedos das mãos atrás das costas. Você escolhe qual é melhor. Se quiser continuar descansando, fique à vontade também. Então, todos optaram por entrelaçar os dedos das mãos, mantendo os braços bem estendidos. Afaste os ombros das orelhas com a testa no chão. E aí depois vire a cabeça como que olha para frente. E começamos a escorregar as mãos em direção aos pés. As mãos puxam os braços, que puxam os ombros. E que elevamos então o nosso tronco. Agora, realmente sem nenhuma ajuda das mãos. Faça o seu melhor e volte quando você achar que já trabalhou o suficiente. Cada um se observa.
soltar, solte bem o corpo e relaxe. Relaxe. Observe a sua respiração. Se estiver ofegante, expire fundo, solte o ar bem devagar. Então, nós vamos continuar descansando na postura da criança, levando o cabelo lá nos calcanhares, a testa no chão das mãos. Aproximando bem o quadril dos calcanhares. Como estamos descansando, escolha a melhor posição. Agora, vamos continuar nessa posição, só que aproxime os joelhos e deixe uma mão sobre a outra e a testa sobre as mãos. E vamos estender a perna direita e ficar sobre a perna esquerda flexionada. Então, você estende a perna direita e se apoia sobre a perna esquerda flexionada. E continue descansando, veja se é possível continuar descansando na postura, tirando o esforço desnecessário. Não precisa fazer força nenhuma, você apenas trabalha o alongamento da perna direita. A respiração é fluida, os ombros você procura relaxá-los, o pescoço. Agora vamos trocar a posição das pernas, flexione a direita e estenda a esquerda. Se tiver qualquer desconforto, você não precisa fazer. Faça os ajustes necessários. Se mesmo assim ainda sentir desconforto, você pode voltar para a postura da criança. Estou marcando 40 segundos, mas você pode também voltar antes, faltam 10 segundos. Então, vamos flexionar novamente a perna esquerda. Vamos estender os braços lá para frente e alongar bem a coluna. Veja quanto você pode aproximar o quadril dos calcanhares, dentro do seu limite. E nós vamos começar a caminhar com as mãos para a direita, alongando o lado esquerdo do tronco. Isso. Observe sua coluna. Inspire, solte o ar devagar, observando esse alongamento do lado esquerdo. Toda a tensão fica agora na costela do lado esquerdo. Vamos gentilmente voltar devagar com as mãos até o centro. E depois caminhar para o lado esquerdo. Os braços bem estendidos, caminhamos para o lado esquerdo, as mãos estão paralelas, a cabeça está entre os braços. Você vê o quanto você pode caminhar com as mãos e ficar por alguns instantes. Você sabe que pode fazer ajustes,
Pode colocar o cotovelo esquerdo no chão, estender bem o braço direito. E aí, estando bem acomodado, você começa a fazer respirações mais profundas para sentir o alongamento do lado agora direito do seu tronco, costelas do lado direito. E volte bem devagar até o centro. E depois caminhe com as mãos em direção aos seus joelhos e vai levantando o tronco, por último a cabeça, permanecendo na postura de meditação, Vajrasana. E se você sentir desconforto nos joelhos, você não precisa ficar. Aí você senta com as pernas estendidas. Se não tiver nenhum desconforto ou uma sensação que não chega a ser um desconforto, você solta o peso do seu tronco lá nos seus calcanhares. Solta os seus ombros, relaxe bem o pescoço. Muito bem. Vamos ficar só um pouco ajoelhados, com os joelhos na largura do quadril e as mãos na região lombar, os dedos apontando lá para o chão. Isso, unindo as escápulas. E como quem espreguiça prazerosamente, mantendo o quadril na mesma direção dos joelhos, como quem espreguiça, você inspira, espreguiça e volta devagar. Volta, leva as mãos até o chão ao lado dos joelhos e aí você gentilmente se senta e depois estende as pernas ou deixa elas um pouco flexionadas. O que nós queremos é manter a coluna ereta. E aí, para isso, se você precisar, você pode deixar os iscos tocando o chão e as pernas um pouco flexionadas. O que nós queremos é manter a coluna bem ereta e os ombros relaxados. Isso. Solte o peso do seu corpo, do seu tronco lá nos iscos. Muito bem, agora eleve os braços, estenda os braços, levando as mãos lá em direção ao teto. Cresça bem com a coluna, alongue. E sem pressa, vai devagar, inclinando o tronco à frente, levando o quadril bem, empinando o quadril para trás. E levando o abdômen em direção às coxas. Vai um pouquinho, para, relaxa, deixa o corpo se acomodar. Aí depois, se puder, você inclina um pouquinho mais e relaxa. Aí você segura os pés, você pode flexionar as pernas, não tem problema. E veja se é possível olhar para frente, crescer com a coluna, enquanto você segura os pés. Cresce com a coluna, abre o peito. E aí depois, de baixo para cima, você vai arredondando as costas gentilmente. Vai arredondando, relaxando, soltando os ombros, o pescoço, soltando a cabeça, relaxando na postura. Inspirando, soltando o ar bem devagar, se mantendo na postura por alguns instantes. Se sentir qualquer desconforto, você pode voltar antes. Se for possível, você recolhe um pouco o seu abdômen.
Se for possível, você sente os movimentos respiratórios lá nas laterais do tronco e nas costas. Mas você inspira e vai soltando o ar bem devagar, relaxando. E aí, quem sabe, você pode estender um pouco mais as pernas sem machucar a sua lombar. Você se observa na postura. Estamos marcando 1 minuto e já completou 1 minuto. Devagar, vamos voltando. Por último, cabeça. E vamos voltar para a postura do bastão, onde soltamos o peso do nosso tronco lá nos isquios. E relaxamos os ombros. Levamos as mãos ao lado do corpo e nos acomodamos e vamos nos deitar com os pés no chão, joelhos para o alto. Solte o peso das suas costas no chão, o peso da cabeça. Sinta o toque do quadril com o chão, das costas. Traga os 2 joelhos para o peito. E se você quiser segurar os joelhos e fazer um balanço de um lado para o outro, massageando as costas, massageando a região lombar, fique à vontade. E vai parando devagar com os movimentos. Sinta o toque da cabeça com o chão, dos ombros, do pescoço, a sua coluna, quadril. Deixe as pernas pesarem sobre o seu abdômen e veja se é possível sentir o toque das coxas contra o seu abdômen. E aí você observa a sua respiração abdominal. E aí você expande o abdômen para o ar entrar, sentindo o toque das coxas contra o abdômen. E depois relaxando o abdômen para o ar sair. Então toda a sua atenção fica na respiração abdominal. Respirando, sentindo o toque das coxas contra o seu abdômen, quando você expande o abdômen. E quando você relaxa o abdômen, o ar vai saindo e a pressão reduz. Agora solte as pernas. Vire a cabeça gentilmente de um lado para o outro, relaxando o pescoço. Até parar no centro. Sinta o toque do quadril com o chão, os pés, os braços ao lado do corpo, os pés paralelos, com os dedos apontando para frente. E aí, gentilmente, você empurra o chão, elevando o quadril até formar uma linha, joelho, quadril e ombros. E aí você inspira profundo, tira todo o ar, sem o ar vai voltando devagar, vértebra por vértebra, por último quadril. Quando o quadril tocar o chão, você deixa a respiração livre. Volta a observar o toque do quadril com o chão, das costas, dos pés. E então, inspirando, vai levando o quadril lá para o alto. Tirando todo o ar quando o quadril estiver lá no alto no seu tempo. Sem o ar, vai voltando no seu ritmo, vértebra por
último quadril. E quando o quadril tocar o chão, você deixa a respiração livre, se observa. Perceba a sua respiração, seu abdômen. Então, inspirando, vai levando os braços lá para trás, até que as mãos toquem o chão. No seu tempo, quando as mãos tocarem o chão, se você quiser, segure o ar e leve as mãos mais para longe e relaxa o abdômen. E quando quiser respirar, você volte e vai respirando e voltando os braços. Quando os braços voltarem, você deixa a respiração livre e se observa. Observa a sensação que fica e como está a sua respiração. E se a sensação for boa, a sua respiração estiver tranquila agora, e aí você vai mais uma vez inspirando, levando as mãos lá para trás enquanto o ar entra. Aí as mãos tocando o chão, se você desejar, você segura o ar, leva as mãos mais lá para longe, relaxa o abdômen. E só quando você quiser respirar, sem ficar ofegante, é que você volta os braços e respira. Procurando não sentir falta de ar, não ficar ofegante. Quando voltar, você se observa. E se estiver tudo bem, vamos fazer agora o que fizemos sem o ar, com os braços ao lado do tronco. Inspire profundo, expanda as costelas. Depois tire todo o ar, recolhendo o abdômen. Tire todo o ar. Sem o ar, leve os braços lá para trás. Sem o ar, leve os braços mais para longe e relaxe bem o seu abdômen. Só quando quiser respirar, que você volta os braços e respira. E aí você se observa. E se estiver tudo bem, se você quiser, a gente pode repetir mais uma vez. Inspirando profundo, tirando todo o ar. Sem o ar, levando os braços lá para trás. Sem o ar, relaxe bem o seu abdômen. Alongue os braços. Quando quiser respirar, cada um no seu tempo, volta os braços e respira. Quando voltar, observe a respiração. Observe a sensação que fica. E vamos escorregar o calcanhar esquerdo pelo chão, estendendo a perna esquerda. Vamos levar o pé direito sobre o joelho esquerdo. E a mão esquerda vai puxar o joelho direito em direção ao chão. Você mantém o braço direito como achar melhor, mas o ombro direito permanece próximo ao chão. E aí você solta o corpo. Perceba sua coluna,
costela, as costelas. Toca da cabeça com o chão, você relaxa os olhos, relaxa a garganta. Deixa a inspiração fluir. E passado um minuto, já vamos voltando com a perna direita, estendendo a perna direita. Flexionando a perna esquerda, levando o pé esquerdo sobre o joelho direito agora e a mão direita que vai puxar o joelho esquerdo em direção ao chão. E você vai fazer os ajustes. Escolha a melhor posição para o seu braço, para a cabeça. E aí você vai se acomodando na postura, observando sua coluna. Aproveitando para relaxar os olhos, a garganta. Observar o alongamento do tórax, observar sua coluna. Passado um minuto, vamos voltando o joelho esquerdo. Vamos escolher a melhor posição para relaxamentos, pernas estendidas ou flexionadas. Acomodando a cabeça, bem alinhada ao tronco. Veja se é confortável deixar os braços mais afastados do corpo e as mãos voltadas para cima ou para os lados. Deixe as pernas, se for confortável, um pouco mais afastadas para que os pés tomem para os lados. E aí você sente o toque do seu corpo com o chão. E a partir desse contato do seu corpo com o chão, você procura soltar mais ainda. Isso. Relaxar bem o pescoço e soltar o peso da cabeça. E quando você solta o peso da cabeça, você pode relaxar os olhos, as mandíbulas, as têmporas. E vai relaxando cada vez mais os olhos. E vai soltando a cabeça e relaxando o pescoço. E aproveito para relaxar a garganta, a língua. Soltando os ombros, os braços, as mãos. Relaxando até a ponta dos dedos das mãos. Na região das axilas, na região da cintura, umbigo, em volta do umbigo. Tórax, no meio do tórax.
nas escápulas e entre as escápulas. Toda a extensão da coluna e os músculos que ficam ao lado da coluna. Esses músculos profundos também relaxam. Soltando o peso do quadril, relaxando glúteos, virilhas, assoalho pélvico, baixo ventre, toda essa região do quadril, relaxa. Soltando o peso das pernas, relaxando as coxas, joelhos, atrás dos joelhos, panturrilhas, canela, os tornozelos, soltando o peso dos pés lá nos calcanhares e relaxando a sola dos pés. Sinta o relaxamento das solas dos pés. Peito dos pés e cada um dos dedos dos pés. Relaxe o corpo todo. Solte o corpo.
mexendo as mãos, os pés, virando gentilmente a cabeça de um lado para o outro. Levando os braços lá para trás, expressando. No seu tempo, virando-se de lado. E quando achar que deve, você se senta. E quando se sentar, você se acomoda as pernas, a coluna, os braços. Relaxa bem os ombros, acomoda a cabeça. E por 1 minuto, 2, vamos só observar o efeito da prática no corpo. Como sente o seu corpo. E você se mantém imóvel. Você sente que não se mexe. E você não tem a pretensão de se mexer. A única coisa que se mexe, que se move, são os movimentos da respiração. Os batimentos do coração. E você se observa